Bom dia a todos, são 6 horas da manhã e como também de praxe, né, a gente inicia a reunião exatamente no horário, a reunião do Jornal Clube de Viabilidade Pancreática do Hospital Moriá, que faz parte do programa de capacitação complementar em ecoendoscopia e endoscopia da viabilidade pancreática, né, do Centro de Treinamento da SOBED e da CIED. E hoje nós vamos ter uma aula da doutora Maribel Quadros. A doutora Maribel Quadros, ela faz parte do nosso grupo de R3 e ela é do Peru. E eu gostaria de dar as boas-vindas à doutora Maribel. E ela vai hoje falar para a gente, né, a respeito da utilização da ecoendoscopia guiada transluminal para drenagem, né, como primeira intenção de coleções fluídas após qualquer tipo de procedimento cirúrgico. Então, quando você tem uma complicação no procedimento operatório, você pode ter uma coleção, né, abdominal. A gente já sabe exatamente qual é o papel da ecoendoscopia nas coleções pancreáticas, né? Quer seja ela uma Wallet of Necrosis ou um pseudocisto pancreático. Entretanto, existem inúmeras outras coleções, né? Coleções de derivadas de cirurgias retais, gástricas, do intestino delgado e muitas outras. Então, nós vamos ver qual é, se realmente a ecoendoscopia também tem algum papel, né, nesse tipo de coleção que tem uma etiologia, uma fisiopatologia diferente. Então, doutora Maribel, fique bem à vontade. Doutora Maribel vai falar em espanhol, porque ela não tem a habilidade em falar ainda o português, ela vai pegar, mas ela vai falar de forma tranquila, devagar, para que todos vocês possam entender. E se tiver alguma dúvida, depois a gente tira, tá? Sem problema nenhum. Então, por favor, doutora Maribel, pode começar a apresentar o seu estudo. Doctores, muy buenos días. Hoy voy a presentar el artículo que acaba de mencionar el doctor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, una breve reseña de lo que voy a hacer, ¿no? La introducción, metodología, resultados, la discusión, limitaciones y la conclusión. Siguiente, por favor. El objetivo principal de este artículo busca evaluar la seguridad y la eficacia, ¿no?, de la ecoendoscopía para el drenaje de colecciones postquirúrgicas utilizando un stent metálico de aposición luminal, ¿no?, los comúnmente llamados LAMPs, como método de drenaje de primera línea para colecciones postquirúrgicas de cualquier tipo. Siguiente, por favor. Las colecciones postoperatorias pueden complicarse, ¿no? Ya sean estas de cirugía gastrointestinal, hepatobiliopancreáticas, se dicen que pueden llegar incluso a un porcentaje de 40 a 50%. Estas colecciones postoperatorias sintomáticas tienen una tasa de mortalidad de entre 45 a 100%. El drenaje guiado por una ecoendoscopía con LAMPs actualmente se está considerando como una opción estándar para el tratamiento de colecciones inflamatorias post-pancreatitis. Siguiente, por favor. En cuanto a los informes sobre el drenaje transgástrico con LANS en otras colecciones posoperatorias, llámense cirugías bariátricas, hepatobiliares y cólicas, se está viendo la viabilidad del drenaje desde accesos no gástricos atípicos, ¿no? Por ejemplo, las transesofásicas, la transrectal, las transyeyunal. Siguiente, por favor. En este caso, el artículo no nos hace un ejemplo de un drenaje ecoendoscópico guiado de una colección posoperatoria, ¿no? En la cual se puede ver en la figura A un hematoma hepático infectado, ¿no? Se puede ver la colección, ¿no?
Y para esto se hizo el manejo a nivel ecoendoscópico, en el cual podemos ver, ¿no?, el lumen podemos ver el despliegue, ¿no?, del estén metálico luminal yuxtapuesto, ¿no?, en la figura B. Aparte, aquí en la figura C ya podemos ver, ¿no?, la vista endoscópica de reborde proximal del LANS posicionando a través de la pared gástrica de donde se drena el material sangrante. Se puede visualizar aquí, ¿no?, que se está drenando el hematoma. En la imagen D podemos ver la vista fluoroscópica, ¿no?, del gastroscopio, en la cual se va a posicionar en el reborde proximal del LAMS y se inyecta contraste a través del lumen del estén, mostrando que solo queda una pequeña pseudocavidad. En la imagen E podemos ver una vista endoscópica a través del lumen del LAMS del fondo de la pseudocavidad que aparece despejado. Y en la imagen F se ve después de la extracción del LAMS se coloca un stent de doble cola de cerdo, ¿no?, entre la pseudocavidad restante y el lumen gástrico para promover la granulación. Siguiente, por favor. Los puntos que se quieren aclarar en este artículo es, ¿no?, uno, el momento de la colocación del stent. Aquí hablan, ¿no?, que si se tendría que esperar o no la formación de una pared gruesa o hacerse la colocación del stent de una forma antes de que se forme esta pared gruesa. En aquí entra a tallar, ¿no?, por ejemplo, el hecho dicen, si no existe una pared gruesa, puede haber problemas de perforación, incluso de extravasación de contenido. El otro punto para aclarar es el riesgo de sangrado temprano y tardío. Esto va a estar relacionado con la erosión vascular causada por la prótesis y por lo tanto se tiene que ver también el momento adecuado para la extracción del stent. Siguiente, por favor. En cuanto a la metodología, esto fue un estudio retrospectivo, monocéntrico. Se tomó el estudio de pacientes tratados entre febrero del 2019 a septiembre del 2024 en un solo hospital. Siguiente, por favor. Para esto se tomaron criterios de inclusión y de exclusión. Los criterios de inclusión fueron pacientes adultos mayor de 18 años, que estas colecciones postquirúrgicas sean sintomáticas, que quiere decir que tenga signos de infección, dolor, intolerancia al ingesto oral, obstrucción biliar o luminal no tratado previamente. La evidencia de una colección bien organizada, demostrada imagenológicamente, la decisión multidisciplinaria de intentar el drenaje, ¿no?, por la ecoendoscopia en lugar del quirúrgico o percutáneo, ¿no? En este caso, por ejemplo, viene a tallar si se puede dar el drenaje a una vía gástrica. Siguiente. En cuanto a los criterios de inclusión, se vieron signos clínicos o radiológicos de perforación o peritonitis o inestabilidad clínica que hacen que el paciente no pueda someterse al procedimiento. La alteración significativa del estado de coagulación que no pueda corregirse e intentos previos de drenaje, ¿no?, de colecciones postquirúrgicas mediante otras modalidades, percutánea y quirúrgica. Acá hace bastante hincapié el artículo, dice que lo que han tomado son los casos de primera intención, ¿no? Pacientes que ya anteriormente han tenido intentos previos, no se les ha considerado. Siguiente. En cuanto a la metodología, se han considerado los tiempos de drenaje, ¿no? Hablaron de un tiempo de drenaje temprano cuando es mayor a 7 días y menor a 28 días. Tardíos mayor a 28 días. Y en este caso, en cuanto al estudio, se ha incluido un tiempo que lo pusieron como agudo, considerándolo como menor o igual a 7 días.
Estos pacientes, todos fueron anestesiados con una anestesia general con una intubación endotraqueal. Para este procedimiento se consideraron 2 endoscopistas en cada procedimiento y como mínimo tengan 15 años de experiencia, ya sea en CEPRE, en ecoendoscopía intervencionista y procedimientos radiológicos. Siguiente. En cuanto a la definición de los resultados, se tomaron 3 conceptos esenciales: el éxito técnico, en el cual se consideró la colocación exitosa de LAMPS, ¿no?, para el drenaje de la colección postquirúrgica. El éxito clínico, la resolución de los síntomas, ¿no? Quiere decir que el paciente ya no tiene dolor, hay apetito, efectos adversos. En cuanto a esto, se han considerado uno periprocedimiento, ¿no? Si ocurrió durante el procedimiento endoscópico o dentro de las 48 horas posteriores a la endoscopía. Si fueron luego de las 48 horas de la endoscopía, ya se consideró como efectos adversos tardíos. Siguiente. Se utilizaron diferentes tipos de estudios analíticos para poder hacer el estudio, ¿no? Por ejemplo, el Shapiro-Wilks para evaluar la distribución continua de las variables continuas. Se hizo un estudio mediante la media más menos desviación estándar o mediana y el rango intercuartil. Las variables categóricas se expresaron con números y porcentajes. Se aplicó la prueba exacta de Fisher para comparar los datos categóricos. Los factores relacionados con los resultados se analizaron mediante regresión logística y se expresaron como radios e intervalos de confianza del 95%. Los factores con un valor P menor de 0.20 en el análisis univariado se incluyeron en el modelo multivariado. Se consideró la significación estadística para los análisis bilaterales, valores de P menor de 0.05, y el análisis estadístico se realizó con Stata versión 18. Siguiente, por favor. En cuanto a los resultados, se tomaron 78 pacientes, ¿no?, que tenían las colecciones postquirúrgicas tratadas, pero se vieron que de estos 78 pacientes, 12 pacientes no cumplían con los criterios de inclusión e exclusión, ¿no?, anteriormente descritos, para lo cual solo se tomaron 66, ¿no? 66 pacientes. Pero de estos 66 pacientes, hubo 2 pacientes que hubo falla en la técnica, ¿no? Por ejemplo, uno hubo estrechez a nivel gástrica porque este paciente tenía manga gástrica. Y el otro, al momento de hacer a nivel transrectal, ¿no?, la vía transrectal, el paciente se encontraban heces, entonces por el miedo de infección ya no se realizó el procedimiento en ese paciente. Por lo tanto, solo se usó la técnica en 64 pacientes, ¿no?, de los 66 elegidos. Habiendo un porcentaje solo del 97% en cuanto a la técnica, ¿no?, que se pudo realizar. Ahora, de estos 64, 2 pacientes llegaron a fallecer, pero ellos no fallecieron por la colocación del LAMP, sino que fallecieron por otras causas. Entonces, estos 2 pacientes no estarían fuera de ese contexto, por lo tanto, el éxito clínico solo sería 59 de 62. No se consideraron a estos 2 pacientes porque se excluyeron porque llegaron a fallecer, ¿no?, por otras causas. Pero entonces, se dice que el éxito clínico fue el 95,2%.
y vemos que el éxito técnico fue 97%, un porcentaje bastante elevado. Siguiente, por favor. Aquí en esta tabla nos hablan de las características, ¿no?, que tenían nuestros pacientes. Del sexo masculino era el 50%, en un total de 32 pacientes. La edad promedio eran de 55 años. La presencia de comorbilidades sistémicas, un total de 54 pacientes. Estos pacientes tenían un porcentaje, ¿no?, tumores sólidos activos, pacientes que estaban tratados oncológicamente, un total de 54, un total de 30 pacientes. Ahora, estos pacientes, habían pacientes que fumaban, 16 pacientes, un porcentaje de 25%. Ahora, el total que se ha usado la muestra es 66 pacientes. Ahora, de acuerdo al tipo de cirugía, tenemos el pancreático, que sería un 33,3%, un total de 22 pacientes. Pacientes con problemas quirúrgicos gastrointestinales superiores, en un 18,2%, en total de 12 pacientes. Gastrointestinales inferiores, un total de 31,8%. Hepatobiliares, un 12,1% y otros un 3%. El tamaño promedio de estas colecciones eran 7,6 centímetros. Ahora, se han visto también colecciones menores o iguales de 4 centímetros, un total de 6 pacientes. Colecciones mayores de 10 centímetros, 4 pacientes. En cuanto a la presencia de infección en estas colecciones postquirúrgicas, en total 54 pacientes tenían estas complicaciones, presencia de infecciones, 54 pacientes. Ahora, colecciones líquidas, fluidas, un total de 10 pacientes, y un componente de hematoma, un total de 8 pacientes tenían componente de hematoma. Siguiente, por favor. En cuanto al procedimiento, el tiempo para la colocación de LANS, que se demoró desde, ¿no?, la cirugía hasta la colocación de los LAMS, fue el tiempo promedio de 19 días. Agudo, lo que mencionaba, ¿no?, que era menor de 7 días, eran 10 pacientes. Temprano, de menor de 7 días a menos de 48 días, 41 pacientes, y tardío, 15. Según la ventana de acceso, transgástrico, como podemos ver, es la mayor cantidad de pacientes, que fueron 48 pacientes, un promedio de 72,7% del total. El transduodenal fueron 3 y el transrectal eran 15, ¿no? El transrectal más que nada eran de tracto gastrointestinal bajo. El tamaño de LAMS se usaron de distintos tamaños. Como podemos ver, el de mayor frecuencia que usó fue el de 10 por 10 milímetros, un total de 33 pacientes. De 10 por 15 milímetros, 9 pacientes. De 10 por 20 milímetros, un paciente. De 8 por 8 milímetros, 14, y de 6 por 8 milímetros, 9. Ahora, el tiempo para remover los LAMS, la mediana fue de 18,5 días. En cuanto, ¿no?, después de que se han removido los LAMS y han llegado a usar, ¿no?, los stents de doble punta, ¿no? Estos fueron 25. En cuanto a la necrosectomía, ¿cuántos pacientes llegaron a realizarse la necrosectomía? Fueron 13 pacientes, y la mediana de la duración, ¿no?,
del tratamiento endoscópico, o sea, qué tiempo tuvieron estos pacientes. El tratamiento endoscópico fue 38 días, ¿no? Siguiente, por favor. En aquí tenemos, el artículo nos muestra un acceso transrectal, ¿no? En el cual se usa la ecoendoscopía. En la figura A podemos ver la colección trans, la colección a nivel del abdomen inferior. Esta colección se da luego de una apendicectomía, ¿no? En la figura B se puede ver la vista ultrasonográfica. Me van a disculpar, no sé cómo ubicar el puntero para poder mostrarles. En la figura B se puede ver la vista, ¿no?, de la ecoendoscopía, se puede ver la colección. En la figura C se ve la vista endoscópica de reborde proximal del estén metálico luminal. Y en la figura B se puede ver, ¿no?, el LAMS metálico, en el cual se puede ver la unión que se da, ¿no?, a nivel rectal con la colección postquirúrgica. Siguiente, por favor. En cuanto a los resultados, el éxito técnico se vio que fue un 97%. De los 66 pacientes que se tomó, 64 pacientes se pudo realizar el procedimiento. En el éxito clínico, el 95,2%. De los 62 pacientes, 59 pacientes llegaron a tener un éxito clínico. ¿Qué pasó con estos 3 pacientes que no llegaron a un éxito clínico? Produjeron una recurrencia de la colección, pero el retratamiento con LAMS fue exitoso, o sea, se pudo solucionar con futuros procedimientos a nivel ecoendoscópicos y se pudo resolver el problema. Siguiente, por favor. Discusión. Resultados. La tasa general, ¿no?, de efectos adversos fue del 9,1%. Pero de todos estos efectos adversos que se pudo ver, solo uno fue grave y requirió cirugía, ¿no? La realización de la necrosectomía fue el único predictor de la aparición de efectos adversos, con un odds radio de 6,9 y un intervalo de confianza que iba de 1,1 a un 46,9, con una P de 0,048 en el análisis univariable. Te dice que nosotros, características, por ejemplo, el tiempo de colocación, el tiempo de retiro, el tamaño de la colección postquirúrgica, no se pudo ver como un predictor de la aparición de efectos adversos. El único que se pudo ver fue la necrosectomía. Siguiente, por favor. En cuanto a la discusión del artículo clínico, se puede decir, ¿no? El artículo, en cuanto a la discusión, se dice que la ecoendoscopía para el drenaje de las colecciones postquirúrgicas es cada vez más popular, ya que permite el drenaje de prácticamente todas las colecciones, principalmente, ¿no?, que estén cercanas al aparato gastrointestinal. Los diversos estudios informan altos niveles de éxito técnico, ¿no?, del 93 al 100% y clínico del 90 al 100%, pero tasas muy variables, ¿no?, de efectos adversos del 0 a 25% y recurrencia del 0 a 37%. El artículo menciona que estas tasas variables de efectos adversos pueden deberse a que en el estudio realizado se tomaron pacientes, por ejemplo, que fueron realizados de primera intención, se separaron pacientes que tenían problemas de coagulación, ¿no? También se tomaron pacientes que no tenían
problemas anteriores, ¿no? Que ya se le hayan hecho, por ejemplo, por vía percutánea, que se le hayan hecho ya quirúrgicamente tratamientos. Entonces, puede ser que por eso los efectos adversos en este estudio no hayan llegado a porcentajes más altos, ¿no? Como en los otros estudios que acá mencionan, que pueden llegar incluso hasta un 25%. Pero lo que sí coincide, ¿no? Con otros estudios es el alto nivel de éxito, ¿no? Por ejemplo, aquel técnico del 93 al 100%, que en el estudio se llegaba a un 97% y clínico a un 95,2%, que concuerda, ¿no? Que acá también llega a un 90 a 100%. Siguiente, por favor. El tiempo de drenaje es un tema muy debatido, ¿no? Ya que algunos consideran que se debería esperar a que haya una pared gruesa, pero también se tiene que ver, ¿no? Menciona el estudio, que mientras más tiempo nosotros esperamos, esta colección postquirúrgica puede llevar a otras comorbilidades, como principalmente, por ejemplo, a la infección. Y se han visto, ¿no? Estudios que incluso si nosotros hacemos este drenaje más temprano, se podrían evitar se podría evitar más complicaciones, ¿no? El sangrado tardío debido a la erosión de los vasos contralaterales a medida que se vacía la colección. En este caso se trata de ver que el retiro del LAMS se debe realizar personalizadamente, ¿no? Por ejemplo, mencionan si se utiliza un LAMS en colecciones pancreáticas, los cuales son distales, cerca al vaso. Estos, mientras pasa más el tiempo, podrían conllevar a sangrado, ¿no? Entonces, por eso mencionan y hacen hincapié en que se debería tratar el retiro de forma personalizada en cada paciente. El uso de DPS coaxiales en LAMPS también se está viendo, ¿no? Que mencionan que en algunos evitaría la obstrucción del lumen del LAMPS y en otros casos se está viendo que tal vez no sería necesario utilizar los dos juntos, ¿no? Porque a veces no se podría dar esa obstrucción de LAMPS y en eso estaría habiendo un debate entre el uso, ¿no? De los dos juntos. Siguiente, por favor. Las limitaciones que tuvo este estudio fue la naturaleza retrospectiva y unicéntrica, la falta de un grupo de comparación en particular con drenaje percutáneo, la necesidad de realizar un estudio multicéntrico, aleatorizado y con comparación directa con el drenaje percutáneo. Y bueno, acá lo que hace hincapié es que se deben realizar este tipo de procedimientos en centros con bastante experiencia, ¿no? Por eso ellos dicen que una limitación de ellos es que solo tomaron la muestra de su hospital, ¿no? Pero ellos dicen que cada vez está avanzando la ecoendoscopía y se está pudiendo innovar en muchos centros hospitalarios. Pero acá ellos toman bastante en cuenta que se tiene que hacer con endoscopistas con bastante experiencia, como en el estudio, ¿no? Tomaron endoscopistas con experiencia mínimo de 15 años. Siguiente, por favor. Conclusión. La ecoendoscopía para la realización de drenaje de colecciones postquirúrgicas con LAMS de primera intención parece ser un tratamiento seguro y eficaz, independientemente del origen y tamaño de la colección y del momento del drenaje. Esa sería, siguiente por favor. Esa sería toda mi exposición. Muito obrigada. Muito obrigado, Maribel, por sua apresentação. Realmente, sua apresentação foi muito boa. Você
falou a respeito de um tema que é um tema novo, né? E realmente eu acho que é um ponto importante a gente discutir esse tema, porque uma coisa que está se avizinhando para todos nós é que a ecoendoscopia agora também está entrando na possibilidade de drenagem de outras coleções, né? A gente sempre pensa em outras coleções, a gente sempre pensa em fazer a drenagem percutânea. E eu não tenho muita dúvida de que de todas as drenagens, né, que a percutânea tem indicação, elas podem, na maioria das vezes, serem tratadas através da ecoendoscopia. Então, acho que esse trabalho mostrou muito bem que isso é factível, ou seja, que não só nas coleções pancreáticas isso é possível, mas você pode fazer isso nas coleções, né, em outros tipos de coleção. E nós já temos uma experiência lá em Ribeirão Preto com alguns casos, não são tantos casos assim como eles têm, né, num centro único de 62 pacientes, mas a gente já tem uma pequena casuística e realmente os resultados são bons. A maioria dos casos foram feitas em pacientes com coleções da pós-cirurgia retal, né? Que também complicam, né? Com formação de coleções periretais. Também nós temos alguns casos pós-transplante, né? A gente pode fazer essa drenagem também pós-transplante. Então, eu acho que esse é um ponto interessante que eu coloco agora em discussão para todos vocês. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, né? Como é que vocês realmente imaginam, se vocês pensam em indicar esse tipo de procedimento ou não. Eu acho que isso é uma coisa que vale a pena a gente discutir. Então, por favor, eu gostaria de abrir a discussão. Marcos, bom dia. Você já abriu a câmera, então, por favor, fique bem à vontade, né, em relação a discutir a respeito disso. O que que você pensa? Se você já tem alguma experiência, por favor, Marcos, bom dia. Bom dia a todos. Inicialmente, parabenizar a Maribel, né? Apesar da minha habilidade do espanhol ser mínima, mas eu entendi mais de 80% do que você falou. Achei assim excelente, foi bem ponderada, tranquila, está de parabéns, né? A minha formação é uma formação clínica, né? Eu sou gastroenterologista e também endoscopista, e muitos me perguntam se eu sou cirurgião. Aí eu sempre respondo, não, mas tem uma arteríola cirúrgica. Eu não tenho dúvida que cada vez mais nós estamos avançando, em particular dentro da cavidade abdominal. Ontem mesmo nós fizemos uma colocação de um dreno, de um vácuo, de uma fístula depois da cirurgia bariátrica. Eu me senti um cirurgião, né? Enfim, entrar dentro da cavidade, limpar. Isso é uma coisa que o meu medo diminuiu bastante, mas a minha ponderação nessas situações, ela é sempre presente, tem que estar sempre com critério. Eu não tenho dúvida que isso é mais uma aplicação da ecoendoscopia, além das aplicações que nós já sabemos relacionado com o pâncreas e as suas complicações, né? E cada vez mais nós vamos fazer isso. Eu não sou cirurgião, mas sempre eu tenho um princípio de que, quando você vai indicar uma situação como essa, uma drenagem que foge do habitual, guiada por eco, é importante o quê? O quadro clínico do paciente. Por que você vai fazer? Porque está em sepse, porque tem um desconforto abdominal, porque tem uma semiobstrução. Precisa ter uma indicação? Precisa. E quando isso acontece, habitualmente o cirurgião pede, né, você tem que ter esse princípio na sua cabeça. Tem indicação, a coleção está formada, tem uma carapaça, tem uma comunicação próxima do duodeno, do estômago, é menos de 2, é menos de 3 centímetros, né? Então, tudo isso são princípios que o jovem endoscopista precisa entender, né? Se você tem uma região que tem comunicação com todo o abdômen,
isso vai ser mais difícil. Mas se você tem aquela coleção ali formada, né, aquela coleção que tenha uma capa, tudo isso aí ajuda você a definir e fazer o seu procedimento com segurança. Eu não tenho dúvida que cada vez mais a gente vai avançar nisso. O vácuo também é algo que o endoscopista precisa cada vez mais praticar. Nós estamos ajudando muito aos cirurgiões, né? Então, é claro que esse trabalho tem algumas limitações que foi colocada pela colega aí, mas é algo estimulante que a gente precisa praticar quando tem uma indicação, porque cada vez mais a gente está tendo um respaldo da literatura para isso. Perfeito, Marcos. E eu vou te dizer mais, viu, Marcos? Eu acho que nessas coleções, quando você coloca, por exemplo, uma lãs, né, uma coleção grande, por exemplo, você pode inclusive associar. Você coloca a lãs e depois coloca o vácuo. Eu acho que seria Exato, uma exato. coisa que eu pensei agora, Associação. exato, Isso é interessante, é interessante. fazer combinado, né? Porque agora que você falou do vácuo, eu pensei, pô, a gente pode fazer combinado isso, né? Ou seja, com uma possibilidade de tratamento até, não sei, mais rápido, com menos tempo de tratamento. Não sei, isso a gente tem que pesquisar. Eu Tirar, acho que esse é um ponto tirar o interessante. paciente e tirar o paciente do quadro séptico, que esse é o mais temível. Isso que é o mais importante para mim. Exatamente. Eu queria saber a opinião aí do Guilherme. O Guilherme está aí nos escutando, né? O Guilherme Canejo, ele tem uma experiência muito grande. Então, Guilherme, eu quero saber se você teve já alguma experiência com a ecoendoscopia ou com a drenagem percutânea de coleções, qual que é a sua experiência? Então, por favor, fique bem à vontade. Bom dia, Você- professor. Bom dia a todos. Bom dia. Eu não tenho nenhuma experiência ainda com drenagem, fora as drenagens peripancreáticas, né? Mas eu assisti bem a apresentação da colega e eu acho, assim, uma técnica factível e reprodutível. A gente está crescendo muito na ecoendoscopia e eu acho que essas coleções ela aí vai se tornar um campo muito bom para a gente também, para poder facilitar essas drenagens, né? Muito melhor fazer ela por uma via mais natural, por exemplo, com a drenagem intraintestinal, do que fazer uma drenagem percutânea. Então, acho que a gente vai ganhar muito campo nisso aí. Perfeito. Muito obrigado, Guilherme. Eu queria saber se a Raquel tem alguma coisa para falar, como é que ela atua nesses casos, né? E depois eu também queria ouvir o que o Humberto tem a dizer. Então, Raquel, por favor. Bom dia a todos. Parabéns, a apresentação muito clara. Eu gostei muito, deu para acompanhar super bem. Parabéns. Bom, o trabalho fala o que a gente está vendo no nosso dia a dia. Indicar no tempo certo a drenagem e nos pacientes que realmente têm uma coleção bem formada. Isso que o Marcos colocou, bem importante, é isso que nós buscamos aqui quando indicamos, é esperar o tempo certo, não se apressar, porque senão não dá certo. E o que me chamou a atenção no trabalho, vejam que as grandes complicações foram naqueles poucos que necessitaram necrosectomia. Então, mas foi bem sucedido no final das contas. Então, a necrosectomia tem o seu papel, não é para todos os casos, e eu acho que tem que ser realizado, sem dúvida, pelo endoscopista bem experiente. Vejam que as drenagens que não necessitaram necrosectomia, que foi a grande maioria, foram bem sucedidas. Então, por muitas vezes não será necessário uma abordagem, ao menos é o que me parece, que a gente vê no dia a dia, uma abordagem mais agressiva, e aí o risco, as complicações diminuem bastante. Mas o sucesso é super evidente, fiquei bem animada com os resultados de coleções extrapancreáticas que nós vemos no dia a dia, acaba indo para o colega radiologista intervencionista. E eu acho que lembrar que a discussão multidisciplinar é o mais adequado. Nós temos que discutir em conjunto o clínico,
o radiologista, o endoscopista e o cirurgião para escolher o melhor caminho, certo? Não podemos abraçar como o nosso caminho melhor, 100%, mas dividir em conjunto e, às vezes, fazer 2 tipos de drenagens, isso não é demérito algum, complementar com um ou com o outro. Era isso, Celso. Perfeito, muito obrigado, Raquel. Eu queria ouvir o Marcos Ney. Eu acho que o Marcos Ney ele tem uma experiência com ecoendoscopia. Queria saber o que ele pensa a respeito da ecoendoscopia, se ele já fez drenagens de outros tipos de coleção, que não as coleções pancreáticas. Então, Marcos, bom dia. Tá me ouvindo, Salvo? Sim, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo e estamos te vendo. Ixi, então eu vou ficar perto dos meus bonsais para ficar mais bonito. O Celso, é o seguinte, eu estou uma experiência muito pequena com isso, muito. Eu tenho uma... É o caráter do cirurgião, né? Quer dizer, eu acho das coisas... Esse tema eu não gosto muito, sinceramente, eu não gosto muito. Eu tenho um caso que foi sem querer. Um paciente teve uma lesão de pâncreas, uma lesão retroperitoneal num acidente automobilístico e que foi tido como um pseudocício, e não era. Quando eu puncionei, veio aquele sangue coagulado, eu coloquei uma lança e o resultado foi muito bom. É meu único caso. Na parte de reto, de intestino baixo, eu não mexo mesmo com isso, tá? Não é meu métier, mexer com colo, não mexo com colo mesmo. Essa é uma coisa que, sinceramente, eu não vejo que um dia eu vou mexer com isso. Não, eu prefiro deixar com quem tem mais experiência. É uma coisa que eu não vou avançar, tenho quase certeza disso. Vou ficar só no pâncreas mesmo, entendeu? Perfeito. Queria saber, muito obrigado, Marcos, por seus comentários. Eu queria saber se o Jorge ou o Columbano tem alguma coisa a falar em relação a isso. E, por fim, eu queria ouvir eu vou fazer uma pergunta para o Fila e depois eu queria ouvir o Rodrigo Surjan. Jorge, Columbano. Bom dia a todos, Columbano aqui. Bom dia, Columbano. Bom dia. Eu acho que é uma sequência inexorável a ecoendoscopia abordar essas coleções. A coisa bem clara que a gente tem que ter em mente é que você precisa estar com ela organizada para você ter sucesso. Então, cuidado com medidas intempestivas de drenagens precoces que não vai funcionar muito bem. Sobretudo porque está sendo organizada a parede, aquela coisa toda. É a questão do bom senso. Quando se fala em experiência do endoscopista, ele sabe o momento certo de agir. Então, nós temos que passar para os mais jovens endoscopistas intervencionistas essa noção clara para evitar o contexto da imprudência e do excesso de abordagem. Mas parabéns à apresentadora. E essa técnica endoscópica, eu fiz muita punção percutânea na época que não tinha esse tipo de processo. E a gente tinha um sucesso razoável também nesse contexto de você abordar o que dá para abordar. Se você tiver coleções retroperitoneais, a abordagem percutânea é muito complexa, é muito problemática. E você não conseguia deixar dreno de estase, então não dá nem para comparar percutânea com drenagem ecoendoscópica. Então, parabéns a todos, eu acho que isso é inexorável. Perfeito, muito obrigado, Columbano, por suas considerações. Jorge? Eu acho que tudo já foi dito aí, né? A técnica é elegante, é interessante. O que eu chamo a atenção é que ela é particularmente indicada nas situações onde há uma fístula que alimenta a coleção, né? Porque nas outras eu acho que a radiologia intervencional consegue fazer isso, talvez por um custo mais simples, mais barato. Mas nas condições onde a gente tem dúvida se aquela coleção vai ser alimentada novamente, que precisa de uma drenagem permanente, uma drenagem contínua, eu acho que está muito, muito bem indicada mesmo. E demais, reiterar os comentários aí que já foram feitos pelos colegas. Perfeito. Como vocês perceberam, né, esse trabalho é um trabalho retrospectivo, é um trabalho descritivo e tenta achar, né, realmente quais são as indicações para
que você consiga fazer esse tipo de drenagem. Então, na verdade, eu pergunto primeiro para o Fila, né? Fila, em relação à fisiopatologia, em relação à formação de uma parede, você acha que a fisiopatologia destas coleções, derivadas de procedimentos operatórios, segue a mesma fisiopatologia da pancreatite aguda, ou você acha que existe uma certa diferença em relação à evolução dessas coleções? Eu queria saber sua opinião como patologista, né? O que é que você pensa em relação a isso? Oi, bom dia. A pergunta, assim, vamos lá, difícil, porque acho que a gente acaba não vivenciando, assim, para valer esse dia a dia. A impressão que eu tenho é que, dependendo da causa, né, da origem da lesão, ela possa se estabelecer de uma forma mais rápida, no caso de uma pancreatite necrohemorrágica, ou numa condição cirúrgica que vai gerar uma fístula, ela vai ter pode ter também um desencadeamento rápido ou ir se organizando mais lentamente. De qualquer forma, eu acho que nos eventos cirúrgicos você está mais atento ao que está acontecendo ali quase que imediatamente, né? Um evento clínico pode te surpreender e você não ter ideia do tempo de surgimento. Agora, eu achei muito interessante que todo mundo falou claramente da importância de esperar o processo se organizar antes de tomar qualquer procedimento, né? Você entrar num mar aberto, né? Eu acho que é um risco descomunal, né? Com certeza. Você ter esse timing preciso de esperar a coleção se organizar, puxa, vai ser esse benefício para o paciente, é claro, mas um baita conforto para quem está fazendo o procedimento, né? Perfeito. Eu posso fazer um comentário, Celso? Claro, por favor, Humberto, fique à vontade. Bom dia a todos. Parabenizar a colega que apresentou. Depois da apresentação, achei que eu estou falando espanhol. Pelo menos entendendo o espanhol, estou entendendo, né? Não vou ficar só no pero que sim, pero que não, mas enfim. Eu acho que o ponto principal é a gente, como nas coleções pós-pancreatite, a gente já tem bem estabelecido nos trabalhos esse tempo de espera, de, em média, 4 semanas. O trabalho coloca até drenagem com 7 dias, e depois de 7 dias a 4 semanas, quer dizer, entre a primeira e a 4ª semana. Eu acho que isso ainda não, para esses casos, não ainda está estabelecido, porque o problema para nós endoscopistas, da mesma forma que a gente tem para as coleções peripancreáticas, vai ser convencer o cirurgião de esperar mais 2 semanas de se fazer uma drenagem, né, por via interna, não percutânea. Eu acho que isso vai ser... Acho que o próximo passo são os trabalhos mostrarem que se a gente fizer mais cedo, é seguro, né? Até mesmo porque, como você fez a pergunta para o Fila, né? Se a formação da cápsula, a formação da parede dessas coleções, se elas obedecem o mesmo tempo, a mesma fisiopatologia das coleções pós-pancreatite. Então, acho que... E como a maioria desse trabalho foram das lesões com acesso gástrico. Então, acho que, tecnicamente, para a gente, um ponto importante é a distância entre o tubo gastrointestinal e a coleção, né? Isso é óbvio que é o que a gente faz para as coleções pós-pancreatite. Qual é a distância para a gente poder colocar uma prótese metálica? Então, o trabalho, a maioria dos casos foram, se eu não me engano,
por coleções pós-cirurgia pancreática. E aí você tem um estômago como um acesso, vamos dizer assim, mais viável. Em relação às coleções pélvicas de cirurgias, eu queria ouvir do Surjan se isso não é competitivo com uma drenagem transanal, ou se essa drenagem endoscópica vai ser de reto proximal ou só de reto distal, quer dizer, eu acho que isso é uma pergunta que eu me faço, quer dizer, uma coleção que está abaulando o reto proximal, eu vou ter a mesma segurança, a mesma técnica que um reto médio ou distal para colocar uma prótese, e a comparação com o método transanal, né? Quer dizer, cirúrgico, né? Não percutâneo, mas transanal, drenagem transanal. Então, são essas minhas questões. Em termos de tempo de drenagem, acho que tem que personalizar, como a apresentadora falou, personalizar cada caso. E o que mais me preocupa é esse tempo de espera, né, das coleções pós-cirúrgicas, que a gente já Perfeito. sabe mais ou menos das coleções pós-pancreatite, como é que evolui, né? Tem aquela fase, alguns pacientes são infectados, outros não, tem aquela fase de reação inflamatória na primeira semana, né? Da primeira e na segunda semana, que a gente pede para o pessoal segurar do CTI, segurar, tocar o paciente, né? E fazem isso muito bem para a gente poder drenar com segurança depois da quarta semana. Para essas coleções, o trabalho acho que ficou meio. Não me lembro do percentual, se foi 4 semanas, a maioria se foi depois de 4 semanas. Perfeito, muito obrigado, Humberto, pelos seus comentários, mas o trabalho acho que mostra, né, que ele dividiu em aguda, que é antes de 7 dias, entre 7 e 28 é precoce, né, e acima de 28 dias, né, ou seja, 4 semanas é tardia. Eu acho que a maioria dos pacientes foi feito, se eu não me engano, em tardia mesmo, né, nesses casos. Tardia, Então, acho que esse é o ponto mesmo, né? Um ponto importante que todo mundo vai seguir o preceito. A gente vai passar os conhecimentos do que a gente tem das coleções pancreáticas para essas coleções de outros procedimentos operatórios. Mas antes do Rodrigo responder essa sua pergunta, porque eu também tenho uma pergunta para ele, eu queria, o Guilherme levantou a mão, quero saber se o Guilherme tem algum comentário para fazer, e aí a gente passa diretamente para o Rodrigo. Guilherme. Professor, alô? Oi, estou te ouvindo. Tá. Professor, é só uma pergunta de ordem prática mesmo. Eu queria escutar a opinião de todos em relação a uma coleção bem específica, no caso de um pseudocisto pancreático. Por quanto tempo o senhor deixaria permanecendo os pigtails após a remoção do LAMS? Né? Por quanto tempo esse pigtail permaneceria dentro da coleção? O paciente evoluindo bem, engordando, sem queixas. Por quanto tempo permaneceria esses pigtails? A gente sabe que nas outras coleções a gente vai deixar até essa coleção murchar, né? Desaparecer praticamente, e aí a gente vai remover, porque vai granular aquele tecido, ele vai colabar as paredes. Mas no pseudocisto em especial, eu queria só escutar a opinião dos colegas. Quer dizer, um pseudocisto que já está com uma prótese plástica, Já removeu um double pigtail, certo? Já removeu a LAMS e a gente colocou os pigtails e está lá o pigtail lá dentro, e eu queria saber por quanto tempo o senhor deixaria esses pigtails a perder de vista, assim, vamos dizer. Por quanto tempo Não, ele aí, permaneceria? eu acho que esse é um caso extremamente. Esse é o caso que a gente tem sempre dúvida, né? A minha conduta nesses pacientes é o seguinte: eu coloco. É um pseudocisto, eu coloco a LAMS, não foi necessário fazer necrosectomia, não foi necessário fazer nada. Depois depois do 28º dia mesmo, eu removo a LAMS. E aí existem duas possibilidades: ou a cavidade está completamente fechada, né? Aí, se a cavidade estiver completamente fechada, você remove a LAMS e não tem condições de colocar o pigtail. Mas se você tem condições de colocar o pigtail, por exemplo, a minha tendência é fazer um estudo por colangio-ressonância, principalmente em crianças, né? Que a gente vai encontrar
uma ruptura do ducto pancreático, e se for confirmado pela colangiorressonância, não pela colange endoscópica, tá? Vamos deixar as coisas bem claras. Se tiver ruptura identificada, por isso que eu faço sempre uma colangio, uma ressonância com colangio, mais 3 Tesla, porque você vai ver, mesmo se o ducto estiver fino, você vai ver. Agora, se eu tiver uma ruptura total ou uma ruptura parcial, eu deixo essa prótese mais tempo, o maior tempo possível. E eu faço controle depois de 3, 4 meses, né? Ou até mais, né? Dependendo do caso clínico, né? Para ver como é que está, principalmente a drenagem da cauda, né? Por quê? Porque o ducto pancreático começa a dilatar. Nós vimos até no grupo o caso do, acho que foi do Gabriel. O Gabriel fez fez um caso e ele, no final, ele acabou fazendo uma pancreatografia e colocando uma prótese. Né? Foi um caso acompanhado, acho que até pela doutora Joselda, um brilhante caso, né? Eu tenho uma conduta um pouco diferente. Eu procuro sempre não mexer no ducto pancreático principal. Eu sempre acho que você colocar uma prótese no ducto pancreático, você pode causar mais problemas do que resoluções, né? Então, por isso que eu tento manter dessa forma. Eu queria saber a opinião dos outros. Se alguém quer falar alguma coisa, por favor, fique bem à vontade. Vamos ser bem breve, né, para a gente passar para o caso clínico, mas fiquem bem à vontade para fazer o comentário. Humberto, Marcos Clarencio, Raquel, qual é a conduta de vocês? Celso, é mais ou menos isso mesmo, né? Mas o quadro clínico, os achados da ressonância vai ajudar muito a gente definir a retirada dos piqueteios com 4, com 2 meses, com 3 meses, isso aí que você falou. E você faz colangio nesses pacientes, seu Marcos? Não, não faço, né? E Perfeito. também a gente não tem experiência com metálica, porque onde a gente vê mais esses casos, a gente não tem metálica, espero brevemente ter, a gente usa muito piqueteio, mas o quadro clínico e a permanência da coleção, ou a dificuldade, é isso que você comentou, ver se o duto principal está íntegro ou não. Perfeito, Marcos. Eu queria ouvir a opinião aí da Raquel, se a Raquel tem alguma opinião a respeito disso. Acho que a Raquel não está aí mais com a gente. Humberto, você quer falar alguma coisa? Fique bem à vontade. Ô Celso, outro dia a gente até discutiu a questão da questão do pseudocisto, né, de uma criança que a gente drenou um mês atrás, menos de um mês atrás, que foi um trauma andando de bicicleta. Quer dizer, ganhou a bicicleta, foi dar uma volta, uma criança de 10 anos teve um trauma e certamente fez a ruptura completa do ducto pancreático, fez uma coleção mais de 40 centímetros, um pseudocisto, a gente drenou com 2 próteses pigtail e está lá. O controle mostrou uma coleção de 8, 9 centímetros ainda, mas o paciente assintomático, foi até quando a gente conversou, e eu não mexi mais nessa criança. No caso das necroses, a gente, nesses últimos 2 meses, a gente amanhã vai drenar o 3º caso de necrose pós-pancreatite, e eu faço exatamente isso, mantenho a prótese metálica até onde eu não vejo mais necrose, tiro e tento deixar uma prótese duplo pigtail, né, na coleção, e não faço a pancreatografia por via endoscópica, né? Eu acho que é Perfeito. extremamente difícil você acessar e até mesmo você pode causar outro surto de pancreatite naquele pequeno pedaço de pâncreas que ainda está viável, na cabeça do pâncreas. Perfeito. Eu acho que ainda não, a gente não tem assim, definido esse tempo que deixa a prótese plástica, né? A gente, na verdade, está mantendo a fístula, pancreato gastrointestinal, mas o tempo. Eu apresentei aí, há uns meses atrás, um caso que eu tirei a lãs, estava tudo granulado, tudo bonitinho, eu tirei a lãs, não botei prótese
plástica, eu até apresentei. Depois de um mês, o paciente começou a fazer uma coleção pequena de 3, depois 5 centímetros, e eu fui no estômago e tinha lá um pontinho do tamanho de uma cabecinha de fósforo, até menor, um ponto que eu entrei ali com fio guia e com catéter e saiu o suco pancreático. E ali eu coloquei de novo a prótese duplo pigtail. Então, assim, quando é que essa fístula naturalmente vai ser feita sem a prótese? Eu não conheço nenhum estudo que mostra isso. Não, Quando essa fístula vai ser feita, né? perfeito. Então, eu acho que tem que deixar mesmo O por máximo bastante possível. tempo. E agora, obrigado aí por seus comentários, Humberto. E agora vamos ouvir, por fim, né, o Rodrigo, o que ele acha, se ele indica, se ele indica cirurgia para todos os pacientes. Qual que é a sua... Raquel qual- quer falar? Oi, Raquel, você Raquel quer quer falar? falar? Não estou vendo você. É que eu Não, chamei a tranquilo. Raquel, mas a Raquel não estava aparecendo, então. Raquel, por Isso, favor, e desculpa. depois, por fim, o Rodrigo. Essas situações de ruptura do ducto pancreático com formação de coleção talvez sejam das situações mais complexas mesmo de restauração da função da parte distal do pâncreas. É complicado mesmo. A drenagem por ecoendoscopia das coleções, na maioria das vezes, vai ser uma das boas soluções. Mas, se for possível, e se conseguir cateterizar o ducto pancreático e ultrapassar e reconectar é o ideal, mas não é fácil. Você, por vezes, não acha mais o segmento pós-ruptura. Eu diria assim, o mais importante é a drenagem da coleção, deve-se tentar sempre que possível esse cateterismo, pode ser num segundo tempo, na tentativa de localizar, mas o índice de sucesso não é alto. É óbvio que se você conseguir reconectar com uma prótese plástica que vai ficar temporária por um tempo, pode ser bem sucedida, você vai talvez trazer uma condição fisiológica melhor para esse paciente, mas não é fácil, não. Eu diria que é bem complexo, porque o ducto pancreático a jusante da ruptura, em geral, é muito fininho, é delicado, e lá para cima está uma maçaroca, então é complicado mesmo. Isso aí. Perfeito, Raquel, muito obrigado pelo seu comentário. E, Rodrigo, eu queria que você desse aí o que você pensa a respeito dessas coleções e como fazer. Bom dia a todos. Antes de tudo, artigo super interessante, mas para mim, como cirurgião, vai levantar muita coisa para pensar. Eu acho que, assim, conceito básico, tá, gente? Qual que é a diferença de tratar com um método que seja, por exemplo, para o radiologia intervencionista, ou esse método apresentado agora, algumas condições, e compará-los com a reabordagem cirúrgica, é o bloqueio. Então, assim, quando você reopera, você vai tirar aquele bloqueio que foi criado por boa parte dessas condições. A ideia em si, então, assim, vamos pegar um caso como, por exemplo, uma fístula pós-operatória. Eu acho que a diferença de tratar por esse método e por um método de radiologia intervencionista é que na radiologia intervencionista você não estaria influindo com a fisiopatologia em si daquela complicação, né? Então, por exemplo, você tem uma comunicação do tubo digestivo através de uma fístula, você vai drenar por outra via. Aqui existe uma parte um pouco contraintuitiva da coisa, por isso que eu falei que eu tenho que pensar muito. Você pega, por exemplo, uma fístula intestinal, uma fístula digestiva, uma fístula anastomótica. Na verdade, a hora que você trata por ecoendoscopia, você estaria, entre aspas, reforçando o próprio mecanismo fisiopatológico, concorda? E acho que por isso que, Celso, logo de cara você comentou sobre vácuo, né? Então, assim, entre essas complicações que foram aqui citadas, por exemplo, fístulas anastomóticas ou alguma coisa assim, ou uma complicação como foi mostrado, por exemplo, numa apendicectomia, eu já vi fístulas duodenais gravíssimas que agora vocês fecham de uma maneira incrível com vácuo, né? Então, acho que, assim, nessa linha de tratamento, o vácuo veio como uma revolução extremamente útil. Teve coisas interessantes, por exemplo, assim, não, vamos drenar um hematoma, né, que foi formado. Na minha cabeça, intuitivamente, como cirurgião, você fala, pô, se você drena um hematoma através
do tubo digestivo, um resultado imediato disso é uma ampla contaminação daquele hematoma. Então ele vai ter que ser muito bem limpo e depois ser estimulado esse processo para fechar uma fístula que foi criada, né? O que é apenas o que eu disse, assim, é um pouco uma quebra de paradigma na cabeça de um cirurgião, mas os resultados estão para mostrar aí que é uma ferramenta muito útil e que a gente pode parar para pensar. Humberto, quanto mais proximal você tiver algum problema no reto e mais na porção intraperitoneal, sem dúvida alguma, vai aumentar um pouco a dificuldade para drenagem, né? Então, se você pega para mim, por exemplo, um reto extraperitoneal, tudo tal, o tratamento via transretal, até do ponto de vista cirúrgico, acho que é mais simples. No caso de vocês tenderiam, acho que também a tratar através da ultrassonografia endoscópica fístulas mais altas, né, mais complexas intraperitoneais, que acho que aí seria de uma grande utilidade. Eu venho entrando muito com o pessoal da gineco, fazendo por via robótica, fazendo tratamento de endometriose, por via robótica de endometriose intestinal, assim, já vou guardar isso daí como uma... Graças a Deus eu nunca tive uma fístula ainda, mas assim, já vou guardar como uma carta na manga, mas é um bom artigo para eu rever bem, para mim é uma certa quebra de paradigma. Reforço o que eu disse, Celso, talvez você tenha pensado até intuitivamente em relação ao vácuo. O vácuo é incrível para tratar fístula digestiva, mas mais uma ferramenta para evitar que a gente faça procedimentos maiores e desbloqueie coleções, que eu já vi isso acontecer também, tratar de forma cirúrgica e causar o desbloqueio e depois a gente perder o controle da situação. Então, aqui, eu acho que aqui, assim, tem que estar muito bem bloqueado, tem que entender muito bem a via fisiopatológica e, se bem aplicado, pode ser um ótimo método terapêutico. Muito obrigado, Rodrigo. Eu só confesso que eu pensei nisso porque logo em seguida ao trabalho, né? Então foi uma conjuntura de ideias que foram subsequentes. O Marcos Clarence falou no vácuo, aí eu pensei, por que não meter o vácuo por dentro de uma hot axios, entendeu? Já que você tem uma abertura de até 15 milímetros, a gente podia fazer uma coisa junto, né? Eu acho que vale a pena tentar fazer isso aí. Da próxima vez que eu tiver um caso desse lá em Ribeirão, vou fazer exatamente isso. Eu vi o vácuo que vocês estão aplicando aí para algumas fístulas altamente complexas fazer milagre, assim. Que baita ferramenta, que baita ferramenta. Não, é uma ferramenta muito boa mesmo, isso aí é inconteste. Beleza. Muito obrigado, Rodrigo. Então agora nós vamos passar para o caso clínico, o doutor Cristiano vai apresentar o caso. Doutor Cristiano, fique bem à vontade, pode apresentar o caso clínico, e aí a gente vai discutir esse caso. Bom dia, doutor Celso, bom dia a todos. Nosso caso clínico de hoje se refere a um paciente homem de 66 anos, cuja queixa é uma lesão cística pancreática há 9 anos. O paciente foi diagnosticado, então, com esse cisto pancreático lá em 2016, acabou perdendo segmento e se manteve assintomático desde então. Há 2 meses ele apresentou um quadro de dor epigástrica leve e procurou assistência médica. Paciente diabético, hipertenso, sem hábitos e vícios, sem antecedentes familiares e sem cirurgias prévias. Ao exame físico, ele se mostrava corado, hidratado, afebril. Do ponto de vista abdominal, o abdômen era globoso, indolor à palpação e não tinha sinais de peritonite. O paciente nos trouxe uma ressonância de abdômen que ele fez em 2016, em que mostrava o cisto medindo 4,3 por 2,6 por 2,2 centímetros aqui na região da cauda pancreática, apontado aí pela seta. Então, vocês, só para comentar, vocês estão vendo uma lesão cística localizada na cauda do pâncreas, né? E que é uma lesão que tem uma hiperintensidade, né? Muito provavelmente esse aqui é um T2, né? E vocês podem perceber que ela tem uma parede um pouquinho espessada, principalmente quando você, na parede contralateral, a borda do baço, né? Medindo 4,3 por 2,6 por 2,2. Eu queria saber de vocês assim, olhando para essa lesão, sem saber o resultado da ressonância, que tipo de lesão vocês pensariam que pode se tratar? Então, eu queria ouvir a opinião aí de todos vocês
bem rapidamente, se vocês têm alguma outra característica que vocês querem destacar da lesão. Parece que é uma lesão que você não vê nódulo, não vê vegetação, você só vê um espessamento um pouquinho da parede, né? Inclusive também você pode ver quando tem aquele limite entre o estômago, né? Que vocês estão vendo ali e a coleção, parece que tem um espessamento ali da parede. Então, gostaria de saber o que vocês pensam a respeito dessa lesão. Você vê que é uma lesão que está sendo acompanhada já há muito tempo, né? 2016 até 2000, nós já estamos em 2025, ou seja, quase 10 anos. Humberto, você não vai falar absolutamente nada a respeito dessa lesão? Você que é um exímio radiologista. Ô Celso, o que eu vejo é uma lesão de parede irregular, de contornos irregulares, uniloculada, né? Só tem não é septada, não tem nódulo mural, mas ela é irregular. Eu não escutei aí se tem história de alcoolismo. Assim, tem história de alcoolismo? Não. 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 Então, é um cisto único, né? Então, pela localização, pelo fato de ser homem, mesmo a gente sabendo que o cisto adenoma seroso pode ser oligocístico e tal, isso é um cisto que eu descarto. A princípio, descarto. Não tem nada que me diga aí, não tem laudo se tem comunicação com ducto pancreático, para eu pensar no IPMN de ducto secundário. Homem, não é mais comum cistoadenoma mucinoso, né, em homem, mas tudo tem que ser pensado. Então, a princípio, é um cisto de parede irregular, né, de contorno irregular, principalmente na parte superior aí do contorno do cisto. Perfeito. Alguém mais quer fazer alguma coisa? Só falar alguma coisa, por favor, é só levantar a mão. Jorge Guedes, Columbano. Vocês recebem esse paciente no consultório, o que é que vocês fazem? O espessamento da parede é que chama atenção, não é? Sugere alguma lesão sólida de crescimento mais rápido ou com algum processo degenerativo interno que está levando a essa formação cística. Eu lembraria aí os tumores neuroendócrinos, né? Com apresentação cística como uma possibilidade para essa lesão. Francis em homem também pouco frequente, mas é uma possibilidade também. Então, pensaria-se num tumor sólido cístico, né, dentro dessas duas possibilidades maiores. Seriam esses meus comentários. E qual a sua tendência, Jorge? Você mandaria esse paciente operar diretamente, num caso como esse? Não. Ou você controlaria? Ou você faria alguma outra coisa? Eu acho que esse paciente merece, é o paciente que eu acho que tem uma indicação clara de microbiópsia através de ecoendoscopia, se possível, né? A lesão caudal aí é meio complexa, mas não é tão difícil, não. O estômago não está tão longe ali quando a gente observa. Então, eu tentaria fazer uma ecoendoscopia com punção de parede. Não afasto de todo um cistoadenoma seroso, não, viu? Eu acho que é uma possibilidade também, mas menos provável. Mais remota, mais remota. Ficaria com essas outras duas. Columbano. Bom, é bem claro a alteração de parede, então isso aí necessita investigação, não dá para você ficar cozinhando isso daí. A imagem que nós estamos vendo aí, a distância, se é verdadeira, se não tem um outro corte, a distância entre a lesão e a parede gástrica é superior a 1 centímetro. Então, a abordagem transgástrica seria problemática aí, a meu ver, por essa imagem aí. Eu também fico com a opinião do Jorge, eu acho que isso é uma lesão vegetante que nós vamos ter que abordar por ecoendoscopia, certamente. Rodrigo, rapidamente, o que você faria? Você já indicaria o procedimento operatório, olhando para essa imagem? Você faria uma ecoendoscopia com biópsia ou apenas faria o segmento desse paciente? Essas são as 3 opções. Um T2, hiperintenso, uma locularidade na parede ali, não consigo ver cisto, é uma fase única, não dá para a gente ver comunicação ductal.
com uma colange aí, acho que provavelmente, se a gente tivesse mais imagens, a gente conseguiria estabelecer isso ou não. Iria mais no sentido de um seroso ou um IPMN nesse momento, mas pela dimensão, pela característica da lesão aí, aqui eu indicaria uma eco. Pelo tamanho, né, 4,3, eu já partiria aqui para uma eco, é o que eu pediria. Perfeito. Pode continuar, Cristiano. Nós temos limitações em relação à aquisição de imagens lá de março de 2016, mas o laudo ele fala justamente dessa lesão cística lobulada, né, com fina septação interna, medindo 4,3 centímetros seu maior eixo, com uma duvidosa comunicação com o duto principal. Não foi realizado, então, um estudo de colangiografia na ocasião. Então, ficou suspeito, na época, de um IPMN e foi proposto segmento para esse paciente e acabou perdendo segmento ao longo desses anos e retornou com a gente. Então, os exames laboratoriais de admissão dele não mostravam grandes alterações, não mostrava aumento de amilase, lipase, enzimas canaliculares, bilirrubina se mostrava ali dentro do padrão de normalidade. Então, foi feito uma nova ressonância de abdômen em Olha só, 2025, 9 anos eu queria, depois. antes de você falar, Cristiano, eu queria só mostrar. Prestem atenção, volta na de 2016. Foi optado por segmento desse paciente. O que aconteceu com esse paciente? Ele perdeu o segmento. Então, de 2016 até 2025, são 9 anos. Agora volta naquela imagem. Volta nessa imagem. Olha a imagem que vocês estão vendo aí. Uma lesão que cresceu 7,7 centímetros, né? Foi de 4,3 para 7,7 centímetros em 9 anos, né? Ou seja, praticamente em 9 anos. E aí a gente vê uma lesão grande. Ardengue? Oi? Posso fazer um comentário rápido? Claro. Eu posso agora, tá? Claro. Mas é o artigo do Mass General, né? Também, assim. E neoplasias císticas serosas diagnosticadas com mais do que 3 centímetros, 3,5, vão tender a crescer 0,8 centímetros por ano. Passam-se 10 anos, está com 8 centímetros. Eu posso estar totalmente errado, mas a matemática, por enquanto, bate, né? A matemática está batendo bem. Mas você vê que continua um aspecto. Aqui já é um T1, né? Você vê que é uma lesão com hiperintensa, que tem uma lobularidade e tem áreas né, que ficam, como é que se diz? Tem uma lobularidade de toda a parede. A gente não percebe mais aquele espessamento que a gente percebia em 2016 e a gente vê outras pequenas áreas císticas, né, que tem comunicação com o ducto pancreático principal. Jorge, com essas imagens, e Columbano, e também o Marcos Clarencio, vocês permaneceriam com a mesma característica, com a mesma... o que é que vocês pensam? Os pacientes têm uma clínica arrastadíssima, né? Eu pensaria em cistoadenoma seroso mesmo, mas eu acho que a gente precisa dessa confirmação diagnóstica através de microbiópsia. Enquanto não tiver, a gente não vai ficar tranquilo, né? É uma lesão que está crescendo. Aparentemente, a parede não é o fator de crescimento da lesão. Pelo contrário, as coleções císticas é que estão aumentando de volume e estão comprimindo aí aquela parede espessada inicial. Eu estou apostando aí num cistoadenoma seroso de apresentação atípica. Columbano, obrigado, Jorge. Mas ainda espera um pouquinho aí que eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. Eu tô achando também, eu não tenho nenhum caso com crescimento dessa forma, de cistoadenoma seroso. Aí tem algum pepino envolvido aí. Certamente, aí tem problema. A gente não vê crescimento, apesar do trabalho do Surjan que mostrou, a gente não tem encontrado esses serosos com evolução dessa forma. Eu acho que tem outro componente aí envolvido nisso e a gente vai ter que ter uma investigação boa pela ecoendoscopia. Então vamos lá. 2016 tinha aquela lesãozinha pequena, 4,3 centímetros. O paciente perdeu totalmente o segmento. E a AGA, American Gastroenterological Association, diz no seu guideline que se você controla por 5 anos e não vê nenhum sinal, quais são os sinais? Nenhum worrisome features, ou nodulações ou espessamento da parede, você deveria parar o segmento.
Então, presta atenção, a pergunta que eu vou fazer para vocês. Nesse caso, vocês insistiriam na ecoendoscopia com a biópsia ou vocês fariam ou vocês apenas fariam o segmento? Porque se a gente seguir o guidelines, já se passaram 9 anos e esse paciente não teve absolutamente nada. E a gente percebe hoje que aquelas cifras de malignização das lesões císticas que estava em torno de 30, 35, chegou até 45, hoje a gente sabe que é muito menor do que 1%. Né? Ou seja, o que fazer aí, Jorge? O que fazer aí, Columbano? O que vocês pensam? Essa lesão, a despeito de não ter invasibilidade, ela é uma lesão grande, né? Ela está na proximidade do hilo esplênico. A possibilidade de fazer uma trombose aí da veia esplênica é grande, né? Trazer, olha, ela está ali naquele hilo esplênico, no espaço espleno-renal, né? A gente precisa saber da natureza dela com mais precisão para poder definir. E considerando mesmo o cistoadenoma seroso, eventualmente essa lesão pode estar evoluindo para uma necessidade cirúrgica. Não é o habitual, mas com o efeito de massa, ela pode ter necessidade cirúrgica, sim. É a minha opinião. Perfeito. Columbano? Deixa eu falar sobre os guidelines de novo, né? É o suprassumo do achismo, né? Então, a gente tem que ter bom senso, não é porque você fazer guideline, sobretudo americano, para fazer isso aí, não tem, acho que não tem a mínima condição de você fazer segmento clínico dessa lesão. Eu também concordo plenamente, Columbano. Marcos, você abriu a câmera aí, o que você quer? Não, eu acho assim que tem que fazer ecocompulsão. A gente não afasta um IPMM de um crescimento lento. E a depender do resultado da microhistologia, vai ser cirúrgico esse paciente. Perfeito. Rodrigo, um comentário bem rápido, porque nós vamos usar muito você ainda. Pode falar. Acho que isso é o bacana da reunião multidisciplinar, né? A gente trocar experiência. Doutor Columbano, eu operei 2 casos, tá? Os 2 eu fui acompanhando. Uma senhora começou com um caso muito, muito parecido com esse, dor refratária. Eu insisti em não operar até que ela virou para mim e falou assim: se você não operar, alguém vai me operar porque essa dor é do meu pâncreas. Eu operei e passou a dor e começou a se tornar uma dor limitante. O outro caso foi por compressão do adenal, tá? Era uma lesão, obviamente, que crescia mais para baixo, com compressão do adenal. E foram 2 serosos que, assim, são os 2 casos que eu tive essa oportunidade de ver seroso crescer até dar sintoma compressivo limitante para o paciente. Eu ainda faria eco, ainda faria aquisição de imagem, punção, esvaziar, ver qual que é o epitélio e tomaria a decisão. Então, agora, baseado na sua experiência, eu diria o seguinte: nesse momento, você ainda insistiria com a ecoendoscopia ou você já colocaria esse paciente na mesa e faria o procedimento operatório? Eu faria eco ainda, que eu queria ver qual é o epitélio. Perfeito. Então, pode continuar, Cristiano. Agora vai até o fim, que agora eu acho que é importante. A gente aqui obteve algumas imagens do cisto, que se apresenta volumoso, e agora com dimensões, o pâncreas com dimensões reduzidas, e essa volumosa formação cística aí em seu maior eixo medindo 7,7 centímetros. Agora, mais detalhadamente, em contato com o ducto pancreático principal. A conduta já foi discutida, então indicada é a endoscopia com punção. Aqui o aspecto inicial do exame e visualizado o cisto ali na cauda pancreática de grandes proporções, medindo aí 7,1 centímetros no seu maior eixo. Rapidamente, Marcos Clarencio, Guilherme, Humberto, o que vocês acham dessa lesão pela ecoendoscopia? Um cistoadenoma seroso, um cistoadenoma mucinoso? Vocês gostariam de fazer dar algum parecer a respeito disso? É uma imagem hipoecóica de contorno irregular, aparentemente no seu interior parece não ter septo, mas tem um contorno irregular
internamente. E com essa comunicação com o ducto, tem que afastar a IPMN. Eu ficarei surpreso se for seroso, né? Mas não descarto. E punção para definir se vai operar ou não o paciente. Eu, por exemplo, alguém quer mais fazer algum comentário? Por favor, fique à vontade. Não é o aspecto típico do seroso, né? Não é mesmo. Então, assim, eu acho que a punção com análise do líquido para glicose e amilase já vai dar uma boa ideia, e a microhistologia. Não abriria mão disso, não. Porque não é típico para cistoadenoma seroso, né? E pode ser um PMN de duplo secundário, porque a ressonância fala que tem comunicação, mas acho que eu concordo com o Jorge que esse é um paciente que provavelmente vai para cirurgia, independente do resultado aí, mas é claro que já que está com a eco aí, por que não passar agulha, né? Então, esse é o ponto. Esse aspecto, antes do Jorge falar, porque eu já vi que ele abriu a câmera, esse aspecto é o aspecto, na minha opinião, de uma lesão mucinosa. Então, eu não tenho muita dúvida que essa é uma lesão mucinosa que está sendo acompanhada há mais de 9 anos. O paciente é totalmente assintomático, não tem absolutamente nada. Então, qual que é a função da punção aqui? É ver se tem câncer ou não. Essa é a verdade. Não é só para fazer o diagnóstico da lesão mucinosa. E depois eu vou até discutir isso com o Filo. Então, a questão aqui é, vou conseguir fazer o diagnóstico de câncer, né? Ou seja, será que tem algum câncer acestado? É óbvio que é muito difícil você acertar o local, mas você vai ver, por exemplo, um epitélio diferente, né? Por isso que eu acho que é importante fazer a biópsia. Jorge, pode falar. Pode falar. A questão se é um IPMN, né? Não é um comportamento de IPMN ser multilobulado. Se a gente pensar na fisiopatologia do IPMN, que é produção de mucina, obstrução de ducto secundário, crescimento por conta disso, por que ele teria multiloculação, né? Bom, Exato. a gente não Esse é um pode ponto. ser nenhuma regra em medicina, mas isso não é um comportamento, de forma alguma, de um IPMN. Chegar a 7 centímetros, com uma evolução tão longa, 16 anos, quer dizer, eu estou tentando entender a fisiopatologia desse crescimento, né? Você vê, né, Jorge? Como a gente não sabe nada de cisto de pâncreas, né? É uma coisa impressionante, né? Pois é, a não ser que tudo que a gente entenda aí como crescimento de PMN, o que está se passando, seja equivocado, que isso seja uma lesão, sei lá, amartomatosa do ducto, que promove um brotamento de outros ductos. Fora disso, eu não consigo conceber isso como uma lesão mucinosa, não, Celso. Me desculpe, Perfeito. Não, mas é exatamente isso para a gente ter essa discussão. Acho que é exatamente esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Celso, não tem um nódulo alvo aí, né? Não tem nódulo. Não tem nódulo. Não tem nódulo. Pode continuar, Cristiano. Vamos terminar então agora e aí a gente vai entrar na discussão. Foi feita a biópsia, né? Isso, realizada a biópsia por punção. Que agulha Aqui foi a gente usada? tem o aspecto do líquido coletado. Foi coletado então 165 ml desse líquido. Aqui a gente tem o aspecto aqui em tempo real aí da punção à esquerda e o aspecto do líquido à direita aí. Vocês veem que o líquido tem um string test positivo, nós conseguimos aqueles fragmentos que vocês viram ali, tá? Ou seja, o líquido é um líquido bem mucinoso mesmo, né? Um líquido bem mucinoso mesmo. Pode dar continuidade? Aqui a aquisição de material aí à esquerda. E aqui o aspecto final do cisto após a punção. Então, após retirar ali 165 ml, a gente obteve essa imagem para registro. A janela foi o estômago mesmo, né, Celso? Desculpa, eu não entendi a sua pergunta, Marcos. A janela foi o estômago mesmo, né? A janela foi o estômago mesmo. Então, fica aí o questionamento se é um IPMN ou um cistoadenoma mucinoso. Enviado o líquido para análise e aí o resultado. A amilase mais de 14.000, um CEA do líquido 165, a glicose reduzida e um CA19,9 de 122. E aí a discussão. Jorge, qual a sua
Se você recebe esse paciente do consultório, você pede a ecoendoscopia e você vê essa prova aí. Qual que é o seu diagnóstico dessa lesão? Não tem dúvida, aí parece ser um cisto mucinoso mesmo, que a amilase indica a comunicação com o DPP, a produção, né, de enzima, não tem nada a ver com o processo inflamatório aí, e esse CEA elevado com glicose baixa, né, seriam característicos de um cistoadenoma mucinoso, né, e seria esse o raciocínio com base nesse líquido, né, seria isso. E eu enquadraria como um IPMN, certo? Posso dizer que eu estou tratando de um IPMN, porque a amilase elevada desse jeito é porque realmente tem comunicação com o ducto pancreático. E uma glicose baixa, menor do que 50, mostra que se trata de uma lesão mucinosa. O CEA, ele é duvidoso, né? Porque o CEA eu teria que ter um cutoff de 192, né? Ou seja, para ser alguma coisa mucinosa, então ele mais atrapalhou do que ajudou, e o CEA-199 também não ajudou em absolutamente nada, né? Nesse caso em tela. Columbano, o que é que você pensa? Você concorda? Só lembrando bem que se você tivesse uma lesão cística, mucinosa ou serosa, com amilase elevada assim, você não encontra. Então, isso aí é uma lesão do ducto, então uma lesão ductal, então nós estamos frente a uma IPMN. As elevações do CEA-119, a gente vai ter sempre questionamento sobre isso, tem lesões grandes que você não pode se guiar basicamente no CEA, no mesmo CEA-119. Então, isso aí para mim é uma IPMN mesmo em função da grande taxa da amilase. Então, isso é uma lesão ductal, por isso que você não teria tanta amilase passando para dentro de uma lesão um cistoadenoma mucinoso, eu não esperaria uma amilase nesse nível, ok? Perfeito. Agora mostra o resultado da patologia, e depois eu quero que o Fila comente. Agora a gente tem o resultado da patologia que mostra escassos fragmentos de epitélio mucinoso colunar, com núcleos discretamente polimórficos e meio raros estiócitos. Aí não se identificaram, então, alterações citológicas sugestivas de displasia de alto grau ou necrose nos esfregaços analisados. E aí a opinião do Dr. Fila vai nos abrilhantar. Eu quero saber o que é que o Fila acha, se o Fila pode traduzir essa redação fantástica do anatomopatológico de um fragmento da parede, né? Parece que está fazendo uma descrição de algo mucinoso. Agora, o tipo não está claro, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu acho que esse é um caso que, assim, na minha opinião, a minha tendência nesse paciente, esse é um paciente nosso, né? A minha tendência é fazer o quê? Nós vamos fazer uma revisão, né? Muito provavelmente vamos indicar uma revisão da lâmina desse paciente. A partir do momento que a gente revê a lâmina, porque seria muito importante a gente saber que tipo de epitélio é. Se ele é um epitélio intestinal, se ele é um epitélio biliopancreático, se ele é um epitélio gástrico. Se for, por exemplo, um epitélio gástrico, né? Não sei se com essa descrição dá para dizer se o epitélio é gástrico ou não, Fila. Eu não tenho muita preocupação com esse paciente. Eu não preciso indicar um procedimento operatório para esse paciente, a não ser que essa lesão seja, como o Jorge falou, que tenha compressão de alguma estrutura que traga consequências para o paciente, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante e que, infelizmente, esse resultado anatomopatológico não nos responde. E você vê que os fragmentos foram múltiplos, olha aqui, ó, lá em cima, medindo meio centímetro, ou seja, veio bastante material, não é que veio pouco material, né? Então, quer dizer, nós conseguimos, né, aquilo que é a nossa função de material da parede. Infelizmente, é isso que a gente encontra em relação aos anátomos patológicos quando a gente faz esse tipo de procedimento. Eu queria... Pessoal, olha, não é preciosismo, mas assim, você pega uma equipe gigante como essa discutindo aqui, 10 anos de segmento, e todo esse esforço é coroado com algo assim, quer dizer, é jogar no lixo todo esse esforço, né? Então, de novo, o nível de exigência das equipes multidisciplinares.
você não pode se conformar com um resultado desse. Quer dizer, Eu você não me joga no conformo. lixo todo o teu esforço, né? Não, e outra coisa, né, Fila? E outra coisa, o próprio patologista diz que a amostra tem celularidade. Ou seja, ele poderia ter dado algo a mais para a gente, né? Então, eu não sei. Então, eu não sei se isso daí é uma histologia ou se é uma citologia, né? Não, é uma citologia. Provavelmente, nós Então, mandamos no formol, mas provavelmente devem ter feito citologia do material do interior do coisa, com certeza. Então, porque um fragmento desse dá a estrutura arquitetural do tecido, entendeu? Então, a resposta tem que ser desse tipo, né? Então, você falou, olha, é foveolar, não é foveolar, é intestinal, quer dizer, todas essas respostas deveriam estar contempladas, né? Perfeito. Então, bom. É isso. Celso, no caso de uma revisão que não deu diagnóstico, você faria uma nova punção ou usaria até a pinça de Murai? Não usaria pinça de Murai e não faria uma nova punção. Eu acho que esse material é um material que muito provavelmente, o Fila me corrija se eu estiver errado, eu acho que esse material é um material que vai conseguir fazer o diagnóstico. Eu acho que, inclusive, um patologista com maior experiência vai conseguir dar subsídios, principalmente a respeito do tipo de epitélio, para que a gente possa dar continuidade ao tratamento. E outra coisa, com esse, vendo que veio celularidade, vendo os níveis da prova, eu não sei, e aí eu quero discutir com o Rodrigo, eu não sei se eu faria um procedimento operatório nesse paciente. Eu não sei se eu não indicaria uma outra terapia para esse paciente. Eu acho que esse é um caso que a terapia, por exemplo, por radiofrequência dessa lesão, seria o ideal, na minha concepção. Celso, Marcos. Oi, Marcos. Celso? Não, revisão da lâmina e, se necessário, novos cortes, professor Fila, se houver necessidade. Perfeito. Você viu que eles estão dizendo aqui que fizeram o corte aprofundado, quer dizer... Bom, mas assim, a experiência, o que tem ocorrido nessas revisões? 90% das vezes o diagnóstico está lá, viu? Foi só uma falha de interpretação. Então, é isso que eu falo. Eu acho que é uma falha de interpretação. Eu chego a dizer que existe uma falta de coragem para dar o diagnóstico. Não, acho que não é falta de coragem. Quer dizer, olha, cai numa rotina de um mega laboratório e vai para um patologista que não faz essa área aí. Eu acho que é isso. Tá certo. Quer dizer, não dá para... É assim, no meu passado aí, existiam especialistas para cada área. Então, biópsia de mama ia para quem fazia mama, sabe? Quer dizer, todo mundo tem formação geral, mas até para capacidade de triar e pedir a opinião de um especialista. Aqui parece que é uma abordagem genérica. Quer dizer, é um laudo que não dá... Não ajuda... Não dá informação nenhuma, né? Não ajuda em muito, em nada, né? Rodrigo, o que você faria com esse paciente? Ai, gente, também, novamente, aberto a críticas, tá? Para mim, na minha cabeça, funcionaria mais ou menos da seguinte forma, por isso que eu falei que eu queria ver o epitélio seroso. Eu não faria nada agora, mas eu realmente acredito que rapidamente reformaria. E aí avaliar sintomas e crescimento, eu acho que se fosse um seroso ia reformar rápido, ia continuar crescendo e com a possibilidade de, como o Guedes falou, trombose de artéria, tal, dependendo do paciente eu ficaria propenso depois se reformasse nesse volume, eu já vi reformar e ficar maior, operar por causa de sintomas locais, por causa de efeitos locais. Mucinoso seria cirúrgico. E IPMN, como eu faço com alguns doentes que eu tenho de IPMN com lesões muito grandes, biópsia, o Fila V. Epitélio tranquilo, bonitinho. Rodrigo, uma vez ele me falou, Rodrigo, não se preocupa com isso não é câncer, não vai ser câncer, eu te garanto. Mesmo com esse tamanho, eu faria absolutamente nada.
se fosse um epitélio de IPMN, se fosse um IPMN sem displasia, um epitélio muito tranquilo, eu só seguiria. Por isso que eu falei, eu queria ver epitélio seroso, eu acho que acabaria em cirurgia por sintomas locais, mucinoso cirurgia, e IPMN, opinião do fila em relação ao epitélio. Se for um epitélio bonzinho, que deve ser, porque está aí há mais de 10 anos, eu não faria absolutamente nada. Perfeito, é isso mesmo. Bom, no caso aqui em tela, né, eu acho que não tem muita dúvida que o epitélio é mucinoso. Você vê aqui no exame microscópico, né, que eles falam, né, eles são categóricos, ou seja, é um epitélio mucinoso. Eles só não classificam o tipo de epitélio, se é gástrico, se é intestinal, se é pancreatobiliar, entendeu? Se eles tivessem classificado um epitélio mucinoso, como o Fila faz, um epitélio foveolar, você me corrige aí se eu estiver errado, Fila, ou gástrico, aí acabou, não tem mais o que se preocupar nesse paciente. Dengue, é que eu sou cirurgião é tudo burro. Esse é aquele laudo de anatomopatológico que eu leio, eu fico me sentindo a pessoa mais ignorante do mundo, porque eu não sei se eu não entendi, se o cara não entendeu, se ele viu, se ele não viu. Não, eu compreendo. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Bom, gente, alguém tem mais algum comentário rapidinho, porque nós já passamos do tempo também? Perfeito. Bom, pessoal, nós trouxemos esse caso justamente para mostrar, né, as nuances das lesões císticas pancreáticas em pacientes assintomáticos, para vocês terem uma ideia que esse paciente ficou simplesmente 9 anos, né? Ou seja, ele já tinha mais tempo de evolução sem absolutamente nada. Provavelmente se trata mesmo de um epitélio mucinoso, né? Muito provavelmente também o epitélio deve ser gástrico pela evolução, pela história clínica, mas fica aqui sempre o recado de que quando você tem o diagnóstico histológico desse tipo de lesão, você trata esses pacientes com muito mais tranquilidade, né? E eu acho que vale a pena também a gente pensar em medidas alternativas. Nós não podemos esquecer das medidas alternativas, como, por exemplo, a radiofrequência no caso desse. Eu acho que apesar do paciente angariar condições clínicas, eu não deixaria de fazer isso. Então, eu quero agradecer mais uma vez os comentários de todos, né? Eu acho que os comentários foram muito bons, muito pertinentes. Eu quero desejar uma boa semana para todos vocês e também um bom final de semana. Marcos, tchau. Raquel, todos vocês que estão aí, muito obrigado pelos comentários e a gente se encontra na bom próxima dia. semana. Tchau, tchau. Boa E, por favor, boa Raquel, semana, você está pessoal. devendo caso para a gente aqui, o Marcos também, né? Pegar o Tá bom. residente e trazer caso aqui para nós, né? Vamos aqui atrás do arame. Um abraço. Tchau. Obrigada, doutores.